Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o Dr. Aguinaldo Nardi, que é urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre câncer de próstata, né, doutor? Já que estamos em novembro, intitulado agora há 2 anos, esse já é o segundo ano da campanha, Novembro Azul, aqui no Brasil, né? Como é que é essa campanha, qual que é o objetivo dela? Essa campanha, André, ela visa exatamente esclarecer o homem brasileiro a respeito dos problemas da próstata. E o mais comum e o mais grave para nós é o câncer de próstata. Essa campanha, é bom salientar, ela acontece no mundo todo nesse mês de novembro. Isso acontece desde 2005, ela começou na Austrália e recebeu o nome de Blue Movember. E aqui no Brasil, obviamente, Novembro Azul, desde o ano passado, e a gente teve um apoio muito forte do Legislativo brasileiro para que isso ocorresse. E o objetivo final nosso é de orientação aos homens, esclarecimento à população sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O senhor falou que teve um apoio dos nossos deputados, governantes, né, os senadores. Inclusive foi criada uma frente parlamentar de saúde do homem, né, agora em novembro também. Isso. Como é que foi essa criação dessa frente? No dia 5 de novembro nós participamos do lançamento da Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem, que é presidida pelo deputado Jorge Silva, do Espírito Santo, e que tem a assinatura de mais 209 deputados federais. Esse é um marco muito importante porque as demandas da sociedade passarão a ser levadas até o Ministério da Saúde, até o Executivo, através do Legislativo. E isso poderá contribuir muito para a ampliação, para uma efetivação dos programas públicos de saúde no Brasil, que nós precisamos realmente. O homem está muito deixado de lado pelo sistema público de saúde no Brasil. Que tipo de requisição vocês fariam a eles? O que precisa melhorar? O que já tem uma fila de demandas? Sim, primeira coisa, nós já estamos tentando já há mais de 6 anos uma reformulação na tabela do SUS. Para você ter uma ideia, essa tabela tem 20 anos, tem procedimentos que nós nem usamos mais no dia a dia e ainda existem como método de tratamento cirúrgico para os pacientes do SUS. Então nós estamos propondo essa mudança da tabela, existe uma resistência forte do Ministério em implantar essa tabela e propusemos agora, no ano passado, a criação dos Centros de Referência em Saúde do Homem, que é nada mais do que a adequação dos espaços físicos das estruturas já existentes para tratar o homem de maneira correta e de maneira com mais acesso, propondo mais acesso ao homem, já que o acesso ao sistema público realmente é muito difícil ainda no Brasil. Esse é um dos motivos do homem não procurar tanto, ser preciso intensificar campanhas como essa para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce? Então nós temos 2 grandes problemas no Brasil. O primeiro é o acesso ao sistema público, como nós falamos. O segundo é o preconceito que está enraizado nos homens brasileiros. Realmente nós fizemos uma pesquisa em várias capitais do Brasil e 80% dos homens referiram que não vão ao urologista por preconceito. O que é muito ruim, porque o diagnóstico precoce pode salvar uma vida. E aqui no Brasil nós temos 15 mil mortes por câncer de próstata por ano. Morrem mais homens do que morrem mulheres por câncer de mama. Porque a impressão que dá, né, doutora, a gente, nas conversas diárias, isso se banalizou, virou uma brincadeira, e parece que não tem importância o câncer de próstata. Até por isso, o doutor trouxe aqui um folderzinho que está na mão dele, do Novembro Azul, e a primeira frase aqui que está grifada em vermelho é preciso tocar nesse assunto. Exatamente. E acabou virando uma brincadeira, mas qual que é a importância disso? Como é que acho que a primeira pergunta que tem aqui dentro é o que é o câncer de próstata? Para quem está em casa entender e começar a perceber que isso realmente tem importância, o que é o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata é uma desorganização celular que acontece na glândula e que pode fazê-la crescer, entupindo o canal da urina, sangrando pela urina, um sangramento muito importante, e ele vai crescendo e vai enviando células para outros lugares do organismo. E vai atingindo os ossos. Quando atinge os ossos, o paciente tem muita dor. E pode atingir até o crânio. E o paciente ter dores ósseas muito importantes, de difícil controle.
Ou seja, a morte pelo câncer de próstata é uma morte muito sofrida. É preciso saber que isso existe mesmo. É preciso saber, reconhecer que 1 a cada 36 homens no Brasil morrerá de câncer de próstata. E essa morte não é nada agradável. Ou seja, é bom a gente parar com o preconceito, é bom a gente mudar os nossos conceitos e realmente investir na nossa saúde. Fazer igual fazem as mulheres. As mulheres vão ao ginecologista uma vez por ano, fazem um exame que é muito mais demorado e muito mais complicado do que o exame de toque retal da próstata, que dura de 7 a 10 segundos. Não há motivo algum para alguém deixar de fazer esse exame por puro preconceito. É uma grande besteira. A próstata, ela é um órgão interno. Qual é a função da próstata? A próstata, ela produz um líquido que ajuda na movimentação dos espermatozoides. Ou seja, depois que nós tivermos filhos, ela não tem mais função alguma no nosso organismo. Mas ela tem uma característica muito peculiar que cresce a vida inteira. Aliás, André, tem 3 coisas que crescem no homem: o nariz, a orelha e a próstata. O resto tudo diminui. Então isso, a próstata crescendo, ela vai sendo sede também de doenças como o câncer, né, que vai propiciar que o paciente tenha dor, sofra desse problema que nós já discutimos aqui. E por que é necessário o exame do toque retal para que seja detectado o problema? Não tem uma outra forma de detectar? Então, vamos dizer o seguinte: se você for hoje no otorrinolaringologista e ele provavelmente e com certeza vai examinar a sua boca, o seu nariz, a sua orelha. Se você for urologista, a próstata está muito próxima do reto. Ela fica logo acima do reto. Então, através do toque retal, nós conseguimos diagnosticar se existe alguma lesãozinha pequena na próstata. Nós conseguimos detectar o volume que está essa próstata. E se dentro desse volume ele está demasiadamente aumentado para aquela idade do paciente. Então, as informações que o toque retal pode trazer, elas são muito mais importantes do que vários exames, como ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada, que são exames muito elaborados, né? Então, o toque retal traz mais informações do que vários exames. Agora, o paciente que está em casa, o homem que está em casa e pensa assim: eu vou esperar, vai manter o preconceito, eu vou esperar ter um sintoma para eu procurar um médico. Existe sintoma essa doença? Infelizmente, no início, onde o câncer é curável, não existe sintoma algum. O homem não sente absolutamente nada. Nada, nada, nada. Quando começa a ter os sintomas, André, a doença está avançada. Não tem mais possibilidade alguma de cura. O câncer já está evoluindo e nós temos só a possibilidade de tratar adequadamente os pacientes, diminuindo a dor, melhorando a qualidade de vida. Mas é muito mais difícil do que você curar uma pessoa, né? Quando você cura alguém de uma doença que pode ser letal para a sua vida, isso é muito gratificante. E infelizmente, só mesmo indo ao médico que nós vamos descobrir se tem câncer de próstata ou não. Se não for ao médico, não tem jeito de descobrir. E em que fase já é possível detectar? O médico que está fazendo o exame, ele consegue perceber que já tem uma alteração e já está na hora de tomar alguma providência? Eu vou exemplificar aqui tentar, né? Uma coisa muito simples. A consistência da próstata, ela é muito parecida com a do nariz. Então, se você passar a mão no seu nariz, o dedo no seu nariz, e se você tiver uma espinha no nariz de 1 milímetro, 2 milímetros, você consegue percebê-la. É exatamente assim que o toque retal faz. Se nós tivermos um tumorzinho de 2 milímetros que tem característica endurecida, nós vamos diagnosticar o toque. O ultrassom não consegue descobrir. O PSA, que é o exame de sangue que todo mundo quer fazer, é bom lembrar que de cada 10 casos de câncer de próstata, 4 têm esse exame normal. Então, é um complemento. Exatamente. É simplesmente um complemento do exame. Então, o toque retal é imprescindível. E ele é muito fácil de diagnosticar. Não precisa ter medo do toque retal, ninguém precisa ter medo. Não vai ferir a masculinidade de ninguém e nem vai atrapalhar a sua vida, nem vai trazer efeitos colaterais para vocês, para nenhum de nós, aliás. Agora, depois que é detectado um problema, vai que esse tumorzinho de 2 milímetros que o senhor falou está lá. Como começa o tratamento, o que precisa fazer nesse início, já que conseguiu descobrir a doença logo no começo? Sim. Descoberta a doença através de uma biópsia de próstata, que é necessária para a confirmação do diagnóstico,
O tratamento, desde que a doença esteja localizada, ele pode ser cirúrgico, né, retirando toda a próstata e a vesícula seminal, ou por radioterapia. Ambos os tratamentos têm níveis de cura excelentes. A cirurgia é um pouco mais do que a radioterapia, né, mas mesmo assim, os dois tratamentos são índices próximos de 90% de cura. Ou seja, é muito importante fazer o diagnóstico precoce, porque a cura é possível, né? Então nós estamos na frente de um tumor que ele é potencialmente curável. Só precisa de ter algum raciocínio um pouco melhor nosso e ter mais acesso da população à rede pública de saúde. Dessas duas opções, doutor, a radioterapia ela é uma máquina que coloca na cintura do homem que vai bombardear lá o tumor para que ele morra. Só que a próstata continua, eu não sei se é isso, se não for, o senhor me corrige, mas a próstata continua no local e a cirurgia ela é retirada total. Dos dois casos, se for feita a radioterapia, é possível a doença voltar depois de um tempo e na cirurgia também existe essa possibilidade? Então, a cirurgia radical ela tem 95% de chance de cura e a radioterapia tem entre 80% a 85%. Então, a primeira conduta que a gente acha, dependendo do paciente, né, idade, situação de saúde geral, né, paciente que tem um cardiopata grave, paciente que tem sérios problemas pulmonares, esses pacientes preferencialmente vão fazer radioterapia, porque não vão sofrer o risco de sofrer uma anestesia e de sofrer uma cirurgia, correndo riscos para a sua saúde, já que não tem condições clínicas para isso. Quando o paciente ele é rígido, perfeitamente rígido, e tem tantas boas condições de raciocínio, ele pode escolher, discutir com o seu médico, escolher entre cirurgia radical e radioterapia. Nós, urologistas, obviamente, preferimos a cirurgia radical, porque ela tem um pouco maior de chance de cura, e além do mais, se ficar entre os 5% que falharam, nós temos a radioterapia para fazer a seguida. Quando a radioterapia ela é mais complicada, operar depois da radioterapia, porque os riscos de incontinência urinária aumentam consideravelmente após a radioterapia. E mesmo depois das duas, é possível voltar? Ou está nesses 5% só? Ou o paciente está curado hoje, de sucesso, 100% a cirurgia. Depois ela pode voltar, se ele ficar com a próstata e não retirar? Não, ela pode voltar, tanto na radioterapia, mas também na cirurgia também. Você vê, tem 5% de chance de voltar quando você opera, e tem 10 a 15% de chance de voltar quando você faz radioterapia. Mas é mesmo depois de curado. Por isso que o acompanhamento com o seu médico é importante. Tem que continuar depois. Obviamente que o tratamento não para na cirurgia ou não para na radioterapia. É necessário um segmento aí por um tempo longo de vida. Nos dois casos, existe alguma coisa que acontece depois com o paciente? Se ele retirar a próstata, ele pode perder alguma função? E na radioterapia também tem esse problema? Bom, o maior problema da cirurgia radical são dois. É a impotência ou disfunção erétil, como nós chamamos hoje, e a incontinência urinária, que significa perda involuntária de urina. A impotência ela é tratada hoje. Tem remédios que você pode tomar por via oral, tem uma injeção que se aplica no pênis e tem até prótese peniana. Aliás, as mulheres põem prótese só para o problema estético, né, na mama. E os homens também têm direito a colocar prótese peniana se ficou impotente. Então a prótese funciona muito bem. Hoje em dia tem um grande avanço na qualidade das próteses penianas, de maneira que pode restaurar a função sexual normal do homem e do casal, obviamente. O outro problema, que é a incontinência urinária, que é a perda de urina, ele é mais grave do que a impotência, porque ele diminui a qualidade de vida. O paciente deve usar fralda, né? Felizmente, só 2 em cada 100 homens ficam incontinentes, perdem urina. Só 2. Então. É pouco. E desses 2 que ficaram, a grande maioria vai ficar curada depois de 1 ano, que vai restabelecer uma nova força no seu períneo, na sua musculatura, para controlar a urina. Então, não há motivos para o homem deixar de fazer exame, deixar de diagnosticar precocemente, por causa das complicações inerentes ao tratamento.
já que essas complicações são tratáveis também. E se for esperar a complicação da doença, aí ela, além de ser fatal, como o senhor falou, é uma doença que sofre demais, né? O paciente sofre muito. Agora, recentemente também, não sei se concomitantemente com o Novembro Azul, se isso tem a ver com a campanha ou não, mas houve uma mudança na data, na idade para diagnóstico, né? Antigamente, até o mês passado, quem tinha 45 anos teria que fazer o exame, 40 com caso na família, né? Agora mudou essa faixa etária, é isso, doutor? Mudou. Na verdade, no passado a gente já pregava essa data de 50 anos e 45. Depois, com o advento do PSA, na década de 90, nós antecipamos um pouco para 45 e 40. Agora nós voltamos a completar, a indicar 50 anos de idade, porque nós descobrimos que não tem muita diferença entre fazer diagnóstico aos 45 do que aos 50. O câncer ainda estará localizado. E ainda mais que, como nós vivemos muito, a chance da gente fazer diagnóstico de câncer que não são necessários tratamento aumenta bastante. Por isso a gente aumentou a idade, seguindo uma tendência mundial dos artigos científicos mundiais que estão estabelecendo a data mesmo, limite de 50 anos. A data mínima agora, 45 anos para quem tem caso na família. Qual que é a relação genética? É muito forte isso mesmo? O filho que tem um pai que teve o problema vai também ter o problema de câncer de próstata? André, é assim, funciona que se você teve pai, tio, avô ou irmão de primeiro grau, né, tios de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata, a chance de você ter câncer de próstata aumenta em 8 vezes. Então é óbvio que a gente tem que tomar um cuidado muito grande desse grupo de pacientes, porque o risco está aumentado. Então, variações pequenas do PSA ou do toque retal, deve ser feita biópsia de próstata para diagnóstico precoce nesse grupo. Além desse grupo de antecedentes familiares, a gente pode citar os pacientes que são afrodescendentes, que têm a cor de pele negra, porque eles têm na sua composição genética também genes que podem favorecer o aparecimento de câncer de próstata. Isso está muito bem sedimentado e estudado nos Estados Unidos, aqui a gente ainda não tem dado, mas como nós somos uma população de afrodescendentes também, a gente precisa tomar cuidado com isso. E os obesos, não é? Quem tem obesidade, com índice de massa corpórea acima de 35, ele tem maior agressividade no câncer de próstata. Então esse paciente também faz parte do grupo de risco. Esses 3 grupos eles devem começar a fazer o exame após os 45 anos. E o senhor, como presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, que é aqui de Bauru, inclusive, o senhor acha que a rede pública já está capacitada para atender todos os homens? É possível hoje uma pessoa que já está nessa idade, ou que tem alguma suspeita, ou que tem algum caso na família e queira procurar o exame, ser atendido na rede pública? Sim, aqui em Bauru sim, porque aqui em Bauru existe o ambulatório de especialidade, que tem urologistas lá e que tem tranquilamente o atendimento é muito bom aqui. Agora, no Brasil, de uma maneira geral, é caótico, é um caos total, porque não existe urologistas contratados na rede pública, não existem locais adequados para atendimento ao homem, e é isso que nós estamos propondo ao Ministério da Saúde e que não estamos tendo sucesso. Quem sabe agora, com a Frente Parlamentar de Saúde do Homem, a gente consiga realmente criar centros de referência em saúde do homem em todas as cidades do Brasil. Tá certo, doutor. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Eu acho que foi uma entrevista esclarecedora para quem está em casa se familiarizar com essa doença, que ainda é um tabu, como a gente falou logo no começo. Existe muito preconceito. Isso precisa se perder ao longo do tempo. Eu acho que essa é a sua contribuição para isso. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos da TV Câmara e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista e até a próxima. TV Câmara há 15 anos, verdade, cidadania e transparência.